professor, a sua classe Sou Mais deve ser o lugar onde todos queiram fazer parte. Por isso, o Recepcionar tem a importante missão de acolher em um clima de simpatia, aceitação, espontaneidade e autêntico interesse pelas necessidades do seu juvenil e visitante. Receba seu juvenil com um sorriso. Se você não puder estar com um sorriso escancarado, sorria com os seus olhos. Usando a máscara, o seu juvenil precisa sentir em seu olhar a alegria de recebê-lo na classe. A sua classe Sou Mais deve ser o lugar onde todos queiram fazer parte, se sintam acolhidos, amados e respeitados, que em sua classe eles percebam que seu modelo é Jesus. Ao chegar à classe juvenil, poderá encontrar, por exemplo, uma colmeia como essa. Olha que interessante. Dentro desta colmeia tem vários recadinhos, vários versos bíblicos. E você pode, ao entrar à classe, entregar para o seu juvenil uma abelha como essa. E ele pegará a abelha, colocará no favo de mel e pegará a mensagem. E nos minutos prévios, ele se sentará, já que ele vai estar com o seu celular, ele deve enviar essa mensagem para um amigo. Dessa forma, ele estará falando do amor de Jesus para outras pessoas. Uma outra ideia que nós temos também, se você não conseguir preparar uma colmeia como essa, olha que interessante. Nós temos aqui um vidrinho. Aqui também nós temos uma mensagem e o juvenil pegará essa mensagem e também enviará a mensagem para um amigo via WhatsApp. E as nossas visitas? Como nós devemos recepcioná-las? Nada como palavras doces. Por que não pedir ao seu juvenil que escreva uma mensagem para aquele visitante e juntos coloquem dentro de um potinho todas as palavras escritas, pelos amigos da classe, junto também com um potinho com mel e presenteiem a esse visitante. Ele sentirá o amor de Cristo de uma forma viva e real e certamente desejará participar da sua classe Sou Mais várias vezes. Como é bom comemorar o dia do aniversário, como é bom celebrar a vida, ser grato por este dia. E você, professor, não deixe passar em branco o aniversário do seu juvenil. Crie um ambiente na sua classe para comemorar, para festejar, para agradecer pela vida. Olha que sugestões interessantes nós temos aqui. Coloque a foto do seu juvenil, crie um ambiente onde ele possa escolher uma lembrança. Tem tantas opções hoje para que a gente possa presentear de uma forma simples e barata o nosso juvenil. Porta-máscaras, canecas, squeeze. Meninas amam sticks. Que tal usar estas possibilidades para poder presenteá-los? E não esqueça de ter também um bolinho só para aquele momento especial. E incentive o seu juvenil a agradecer a Deus pela vida, a ser grato, a dar a sua oferta de gratidão e não esquecer em nenhum momento que Deus é quem o protege e quem lhe concede sempre mais um ano de vida. A divisão norte-americana, que abrange os Estados Unidos, Canadá, Bermudas, Guam e Micronésia, é uma das regiões mais diversificadas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sua população, de 350 milhões de habitantes, possui representação de quase todos os grupos étnicos do planeta. Tal realidade apresenta a maravilhosa oportunidade de alcançar diversos grupos de pessoas, mas é também um desafio imenso. A Igreja Adventista é conhecida na América do Norte por seu sistema educacional e pelas 1.200 instituições de ensino, da pré-escola à universidade, que administra. Também atende à saúde de suas comunidades locais por meio do Sistema Adventista de Saúde, que atende mais de 17 milhões de pessoas por ano. Para cumprir a missão de pregar o Evangelho das mais variadas maneiras, a divisão norte-americana precisa de mordomos fiéis. Você, professor, tem estimulado o seu juvenil a ser um mordomo fiel? Você deseja que ele seja um mordomo fiel? A doação sistemática faz parte da vida de um mordomo fiel. Quando devolvemos o dízimo, estamos reconhecendo
que Deus é dono de tudo. Ao darmos as nossas ofertas, expressamos a nossa gratidão pelo que Deus tem feito por nós. Deus ama a quem dá com alegria, diz a Bíblia. E Ele escolheu esse método para apoiar aqueles que pregam o Evangelho a alcançarem o mundo com a sua mensagem. A nossa missão como igreja é atingir o território da divisão norte-americana com a mensagem do sétimo dia, que é distinta, centrada em Cristo, uma mensagem de fé e esperança. Essa missão é de todos e você, professor, pode ajudar estimulando o seu juvenil a ser um mordomo fiel. Comprometa-se junto com ele em levar a salvação. Para que os juvenis possam ser mordomos fiéis, é preciso considerar 4 pontos essenciais e, dessa maneira, envolvê-los na missão de doar. Eles precisam compreender que as ofertas irão alcançar os que não conhecem a mensagem da salvação, discipular os que foram alcançados, treinar os novos discípulos e enviar pastores e missionários. Conhecedores da importância de ofertar, entenderão que as ofertas missionárias são um compromisso financeiro voluntário assumido por cada juvenil. E aqui nós trazemos algumas ideias para que você possa estimular o seu juvenil. Nós temos esses tijolos, são tijolos missionários, onde a cada sábado você pode trazer ou pedir que o seu juvenil traga uma curiosidade de um dos países para onde irá a oferta. Esse aqui, por exemplo, tem o totem. Nós temos um totem aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que interessante esse totem. Ele pode ser um receptor de oferta. E sabe por que o totem é um símbolo do Canadá? As primeiras civilizações indígenas, elas tratavam a sua linhagem com formas de animais e dessa maneira elas representavam a sua geologia. Olha que interessante que podemos fazer. Várias são as possibilidades para fazermos os nossos alunos ofertar e trazer o desejo de ofertar. Olha que interessante esse chapéu que representa a Polícia Montada Canadense. É um chapéu que pode ser usado para recolher a oferta. E como nós falamos que doar é um ato de amor, pode-se ter também um coração como esse, onde o juvenil vai colocar a sua oferta, colocar o seu dízimo, mostrando o quão é importante amar a obra, amar aqueles que precisam ser salvos e, acima de tudo, amar a Jesus. Aloha, meus amigos! Sejam bem-vindos a essa nova trimestral e eu estou aqui pronto para desfrutar das maravilhas da divisão norte-americana. Vocês sabiam que quando a gente chega lá no Havaí, nas ilhas, né, que fazem parte dos Estados Unidos, nós recebemos um colar como esse e lá as pessoas adoram praticar esse esporte maravilhoso que é o surf. Mas eu quero falar de outra curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a Micronésia faz parte da divisão norte-americana? Os Estados Federados da Micronésia são chamados apenas de Micronésia, né? Porque eu não falo isso tudo. É uma nação insular que fica ali próximo da Oceania, composta por mais de 600 ilhas que se estendem por um quilômetro de 2.900 quilômetros quadrados. Esse arquipélago, né, fica ao leste das Filipinas e ao norte de Papua Nova Guiné. E vocês sabiam que existe uma nação ali chamada Palau, que tem muitas coisas interessantíssimas que eu quero compartilhar com vocês. Só para vocês saberem, Palau é uma porção que fica ao noroeste da Oceania. E essa república, ela integra ali as ilhas da Carolina, o arquipélago das Carolinas. E essa federação, né, essa nação faz parte também da Micronésia. E após a realização de um plebiscito em 1978, o país obteve a sua autonomia. Entretanto, eles continuam sob a proteção e a segurança dos Estados Unidos. Outra curiosidade que eu quero falar para vocês sobre Palau é sobre os monolitos. Lá em Palau existe um lugar chamado Nashlong. E é um lugar muito antigo, onde estão concentrados a maior parte dos monolitos que existem. E o que são monolitos? São pedras de origem misteriosa. Ninguém sabe de onde eles veio. Mas a religião tradicional de Palau considera esses monolitos de pedra como um local sagrado para orações. Mas existem outros lugares com monolitos, mas em Nashlong é onde mais existem eles.
E outra curiosidade muito legal sobre o Palau que eu quero conversar com vocês aqui, apresentar para vocês, é sobre o Jellyfish Lake, ou o Lago das Medusas. E ele é um lago nada convencional, porque ele é um corpo fechado de água, onde as águas-vivas residentes perderam completamente o seu ferrão, porque elas não tiveram que lutar com os predadores. E em vez disso, elas passam os seus dias, sabe o quê? Curtindo a vida, pulsando suavemente de um lado para outro, enquanto pegam ali uns raios de sol e cultivam a sua própria colônia de algas. E assim elas se alimentam. Olha que interessante. Então aproveite esses dias aqui na classe, junto com seus professores, você professor, para mostrar todas essas curiosidades interessantíssimas sobre a divisão norte-americana. Olá, professores! Nós preparamos algo muito especial para vocês incentivarem os juvenis para o momento da oração. Você pode convidar o pastor, por isso que eu estou vestido assim, como pastor, para que eles entendam a importância da oração. O pastor, o diácono, o ancião. É muito importante que os juvenis, eles participem deste momento de forma bem ativa. Por isso nós preparamos algumas dicas. A primeira é o WhatsApp de Deus. Ele é uma forma de você incentivar os juvenis em algo que eles estão habituados, com essas tecnologias de comunicação. Você pode mostrar aqui para eles, no WhatsApp de Deus, que eles precisam interceder pelos seus amigos, familiares, por alguma situação que está acontecendo, utilizando o post-it. Eles podem escrever aqui o nome da pessoa que eles querem interceder e colocar aqui dentro. Outra forma que os juvenis eles estão muito habituados são os emojis, para expressar as emoções. Assim você pode utilizar, por exemplo, o emoji da alegria para que eles expressem que eles estão alegres, agradecidos. E podem colocar também o seu agradecimento aqui dentro. É muito importante que você mostre para o juvenil que ele fala com Deus, Deus visualiza e responde à oração. Mas como Deus responde à nossa oração? Ele responde de 3 formas. É importante você mostrar isso para o juvenil. Deus pode responder com o não, mas o não de Deus não quer dizer que Deus é ruim. Deus está cuidando de você. É importante você mostrar isso para os juvenis. Deus diz, eu tenho uma coisa melhor para você. Por isso que ele diz não, e é um não de amor. Deus também pode responder, olha, com o espere. E o espere de Deus, quer dizer que você não está preparado para o sim naquele momento. Então Deus vai te preparar para você poder receber a resposta de Deus. E o sim de Deus é porque você está preparado. E esse é o melhor de Deus para você. É importante que os juvenis compreendam que Deus ele responde de maneiras diferentes. Outro incentivo que nós preparamos para vocês está aqui nesse mural. Os juvenis podem colocar os pedidos nos papéis ou no post-it também e colocar aqui nesses pregadores. Pedidos, agradecimentos, motivos que eles querem interceder, algum familiar, alguma pessoa que está doente. Isso vai mostrando para eles a importância da oração. Por isso, professor, utilize esse momento de oração para mostrar o importante que é nós termos uma vida de oração ao lado do nosso Deus. É comum escutar de avós que netos são melhores que filhos. É habitual ver netos contando segredos para seus avós e fazendo-os cúmplices de alguma traquinagem. E para celebrar a intensidade da relação entre avós e netos, o dia 26 de julho foi instituído como Dia dos Avós. O objetivo desse dia é homenagear e agradecer a consideração e carinho que os avós dão aos netos. E aí, professor, vamos criar uma homenagem bem especial para os avós? Que tal incentivar o seu juvenil a fazer alguma lembrança? Quem sabe uma toalha pintada, escrever uma mensagem, o nome do vovô e da vovó. Quem sabe, talvez, usar um protetor de olhos para que os vovós possam estar descansando, álcool gel, potinhos assim, maneiras de homenagear a quem tanto ama e dá carinho. O Dia dos Pais, na verdade, é todo dia. Porém, temos o segundo domingo de agosto, o dia separado para reconhecer e agradecer aos pais pela sua presença na vida dos filhos. Por isso, professor, preparem desafios durante a semana para que o seu juvenil possa homenagear
os seus pais. O Juvenil pode realizar um programa especial online, presencial, para aqueles que podem confeccionar lembranças, podem escrever cartas, podem enviar e-mail, mensagem por WhatsApp. Quanta coisa você pode fazer com seu Juvenil. Que tal presentear dessa forma? Temos como sugestão, olha só, para o melhor pai do mundo. Temos também aqui uma caneca, temos várias opções para presentear. Use a sua criatividade e peça a colaboração do seu Juvenil, que certamente saberá escolher aquilo que é melhor para o pai dele. Olá, professor. A lição é o ponto alto da nossa escola sabatina. O Juvenil, ele sempre espera algo diferente, uma novidade para este momento, não é? A sua função e o seu papel é ser um incentivador, proporcionando a ele as ferramentas que despertem interesse no estudo da Bíblia e a lição. Eles curtem recompensas e pode ser coisas mais simples, mas que tem aquele sabor da vitória, de ter valido a pena ter estudado e realizado as atividades. Nós preparamos aqui um modelo de um kit que você pode estar entregando para o seu Juvenil. Pode ser presencial, pode ser em drive-thru, de uma maneira que ele receba esse kit. Dentro dessa bolsa, que também você pode confeccionar com outro material, nós colocamos um caderninho para ele anotar o verso áureo, para ele anotar o que ele entendeu da lição, o que mais foi importante a cada semana. E você, professor, vai estar olhando este caderno. Nós colocamos também um bloquinho de notas, de anotações, no qual ele vai estar realizando seus pedidos e agradecimentos a Deus no momento do seu culto. Colocamos um cofre para trabalhar fidelidade na vida do Juvenil. Isso é muito importante, trabalhar a fidelidade. E você também pode estar colocando nessa sacola uma cartela de adesivos para que eles possam estar adesivando a lição, para que eles possam estar adesivando o caderno. Essa é uma maneira que a gente realiza de uma forma que todos os juvenis eles tenham acesso aos materiais. Quando os alunos entram na sua classe, o que veem? Como estão as paredes da classe dos juvenis? Eles se sentem acolhidos na sua sala? Lembre-se, a classe Som Mais não é mais uma classe infantil. Além de servirem para decoração colorida, as paredes elas podem ser utilizadas para outras atividades e principalmente ensinar. Você pode fazer um varal com os versos, temas da lição e até atividades que você vai lançar aí um desafio durante a semana. Outra coisa importante envolva seu Juvenil nas atividades propostas de cada sábado. Capriche na decoração da sala deles. Tenha incentivos à vista. Na sala do Juvenil, ela precisa estar bem visível o quê? O verso da semana e a mensagem principal. Procure ter na classe objetos, quadros com frases do trimestre. Coloque também a foto do seu Juvenil. É preciso que haja espaço para eles se olharem, olhar frente a frente. Mantenha os cuidados de distanciamento. Você, professor, tem um papel fundamental na vida do seu Juvenil. Você vai estreitar os laços de amizade para que eles despertem para os seus dons. Para que isso aconteça, não esqueçam. Aluno com lição na mão e você, professor, com um manual na mão. Motive desafios para pregarem nas quartas kids. Participar do louvor, recepção e demais departamentos da igreja. Olha, lance sementes na vida do seu Juvenil. Não critique, não julgue, apenas ame-o. Esse é o maior segredo para que você realize um ministério abençoado. Para incentivo de estudo da lição e verso, nós fizemos este modelo. Esta é uma árvore muito conhecida no Canadá, um dos países que estaremos enviando as ofertas. As folhas delas representam o símbolo da bandeira deste país. Da seiva desta árvore é produzido um xarope muito conhecido e muito consumido, principalmente utilizado com panquecas, torradas e rabanadas. A cada verso que o aluno decorar, ou ele te representar através do desenho, ou ele te explicar, a ideia é que o Juvenil, ele te explique o verso também.
Então você vai colocando, vai entregando para ele uma folhinha, né? Uma folha para esta árvore. E a ideia é que no final do trimestre esse incentivo esteja assim. A árvore esteja toda cheia com as flores, de acordo com os versos que ele te apresentou, seja da maneira escrita, decorada, desenhada. E continuando para incentivo de verso e incentivo de estudo da lição, nós vamos aproveitar que nós estamos falando dessa árvore que produz um mel muito saboroso e nós tivemos a ideia, vamos dar a dica para vocês, no momento da classe, o juvenil, ele apresentando o desafio que foi estabelecido para ele e ele falando verso, ele também recebe um melzinho desse a cada sábado e vai colocando num potinho que vocês podem confeccionar em outro material. No final, no 13º sábado, ele vai levar esse potinho com o mel para adoçar a sua vida e compartilhar com a sua família. Olá, querido professor! Que bom é vê-lo aqui se preparando para mais um trimestre da nossa classe de juvenis, a classe Sou Mais. Meu nome é Gabriela e estou muito feliz em estar com vocês aqui hoje. Quero compartilhar algumas dicas e ajudar a construir uma classe mais dinâmica e divertida para os nossos juvenis. Vocês poderão estar se reunindo na forma presencial, seguindo, é claro, todos os protocolos de segurança ou pelo Zoom. Porém, professor, antes de falar da história, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas orientações. Antes de ser professora, eu fui aluna de meus pais. Tanto minha mãe quanto meu pai já foram meus professores um dia e confesso que tenho muitas memórias do meu querido professor de juvenis, meu pai. Essas histórias eram inesquecíveis e você sabe por quê? Porque ele contava como se ele amasse cada uma daquelas histórias. Eu posso ter me esquecido de muitas coisas, infelizmente, mas as histórias que ele contava, ele gostava tanto, que me fazia amar também. A primeira dica que eu dou para você, professor, é: conheça a história. Ame-a. Nunca leia na frente dos seus juvenis. Conte-a como se fosse um relato da sua vida, como se você tivesse experimentado isso com seus próprios olhos, sentido na sua pele. Isso torna a sua classe muito divertida. Claro, para você saber contar bem assim, você tem que lembrar: estude com afinco auxiliar. Ele é o seu norte. Você também deve, professor, procurar referências e talvez pesquisar profundamente sobre aquele assunto. Quanto mais você sabe, mais você consegue mostrar aos seus alunos quão profundo e quão legal são essas histórias. Professor, lembre-se que você entende a realidade do seu local, conhece o seu público melhor do que ninguém. E essas questões precisam ser observadas e a decisão final é sua. O tema de cada lição, ela vai seguir 4 temas: comunidade, serviço, adoração, graça em ação. Observe-os por quê? Porque esse deve ser o seu norte. O seu norteador são esses pontos. Esses pontos precisam ser centrais em cada história que você for contar, em cada atividade que você fizer, para que eles possam entender o ponto. E todas essas indicações estão na primeira página dedicada a cada uma das lições. Tem um resumo com 3 pontos dos objetivos a serem administrados nesse dia. Vou demonstrar para vocês alguns exemplos com dicas que podem ajudar a realizar sua missão como professora dos juvenis. A lição número 1 se chama Uma Avó Terrível e vai contar a história de Joás, os seus tios que o salvaram e sua terrível avó, Atalia. Lembre-se, professor, que essa lição ela traz uma coisa muito importante que você pode fazer com seus alunos. No início da lição, pergunta para eles como está a família deles, como é a família deles. Deixe-o contar e o foco é: deixe-os reclamar da família. Por quê? Lembra que eu falei do foco da lição? O foco dessa lição é comunidade e eles precisam entender uma coisa muito importante na mensagem central. Os membros da família que seguem a Deus cuidam uns dos outros. Deixe-os reclamar e, se for necessário, dê também um exemplo da sua própria juventude. Diga para eles todas as vezes que seus pais, seus avós, os professores reclamaram de você. Só que, presta atenção, professor, quando você terminar e deixá-los falar, mostre para eles que todas essas reclamações tinham um objetivo:
Conte o que você evitou ou o que você poderia ter evitado com aquela experiência. Por causa daquele conselho, você pôde ser salvo, porque os membros da família de Deus ajudam uns aos outros. Professor, nesse dia é interessante você trazer com você um quadro de giz, pode ser também uma grande cartolina. O importante é você deixá-los desenhar, escrever, talvez ou ilustrar, recortar se for o caso, imagens de famílias, coisas que a família deles fazem com eles e que os ajudam a seguir a Deus. O foco é mostrar que a sua família, apesar de ter alguns problemas, ela pode te guiar a Deus e te ajudar a chegar ao céu. Mas não se esqueça, professor, que nesse dia você precisa mostrá-los um desafio. E o desafio dessa semana pode ser, por exemplo, pedir com que eles escrevam um recadinho para um amigo que está numa situação difícil ou que tem uma família muito complicada. Lembre-se, professor, que dentro da sua própria classe podem existir crianças com situações familiares muito complexas. Nesse momento, vocês precisam lembrá-los que Deus nunca abandona a família. Deus nunca abandona você. Deus está sempre olhando por você. E que você, talvez, seja aquele membro da família que vai ajudar aos outros a chegar ao céu. Outra lição interessante para trabalhar com o seu juvenil é a lição de número 8, Amor Difícil, que traz o conselho mais complicado de Jesus, pelo menos para nós, que é amar uns aos outros, inclusive os nossos inimigos. Nessa lição, eu trouxe uma atividade bem legal para você fazer com o seu juvenil, professor. Eu trouxe aqui 2 caixas. Dentro de cada caixa há uma maçã. Você vai dizer que essa caixa, ela representa um presente que foi dado para o seu juvenil, para ele, por uma pessoa que talvez ele não seja muito feliz aquela semana, ou alguém com quem ele guarda uma mágoa ou ressentimento. E você diz para ele que ele deve entender que esse presente foi entregue a ele. Separe o seu grupo, então, mesmo pelo Zoom dá para fazer isso, em 2 grupos. O grupo que vai escolher não fazer nada com aquele presente. Você vai deixar o presente num cantinho separado. Para aqueles que disserem que gostariam de fazer alguma coisa com aquele presente, você deve mostrar essa caixa. O importante é não deixá-los tocar. Nessa caixa, eles vão poder dizer o que eles quiserem ou dizer para você o que gostaria de fazer com esse presente. Quando todo mundo terminar a sua vez, você então deve abrir esses presentes. A primeira caixa vai ter uma maçã, obviamente, bonita, certinha, durinha, bem brilhante, porque aquele presente não foi feito nada com ele, ele continua em perfeito estado. O segundo presente, ele vai ter uma maçã não mais tão bonita, vai ter a casca meio murcha, mole, dura, e pergunte que tipo de presente ele gostaria de receber, o bom ou o ruim? Em seguida, professor, diga a ele que aquele presente, ele não será entregue, não ficará com ele, será entregue a Deus. Que tipo de presente você entrega a Deus? Nesse momento, lembre-os a refletir que Deus pede que nós amemos o nosso inimigo para que nós possamos aprender o perdão. Mais do que isso, para que nós possamos entender o que é perdão e sermos merecedores de recebê-lo. Entenda, o perdão, ele é uma graça de Deus, ele é um presente de Deus. Porém, é muito importante a gente entender que esse presente foi dado a nós por Deus para que possamos estender a outros, para que também possamos recebê-lo. Nesse dia, professor, lembre-se que a mensagem de hoje é: servimos a Deus quando amamos pessoas difíceis de ser amadas. Talvez nós possamos também ser essas pessoas difíceis de ser amadas. Nesse dia, desafie o seu juvenil a fazer o seguinte: pegue um pedaço de papel, lembre dessa pessoa que você escreveu, coloque o nome dele ali e durante a semana inteira, ore por aquela pessoa. Pergunte a ele depois o resultado de sua oração. Faça-o entender que não só a oração ajuda a gente a resolver os nossos problemas, mas também muda nós mesmos. Outra lição interessante para você, professor de juvenil, é a lição número 13, que tem como título Por Dentro e Por Fora. Essa lição é bem interessante de você trabalhar com o juvenil, porque vai fazer você entender e analisá-lo. Estamos vivendo num mundo bem complicado e muitas vezes fazemos julgamentos por causa da aparência. Por isso que o título da nossa lição, o nosso tema central é Jesus nos conhece por dentro e por fora. Nesse dia, professor, venha já de casa, tudo preparado, algumas embalagens de presentes. Dentro de cada embalagem podem ter presentes bem legais,
mas também presentes simples, como uma moeda, um clipe de papel, uma bolinha amassada. Você pode escolher qualquer coisa. Coloque dentro de embalagens bonitas e outras simples. Nessas embalagens, você vai colocar disponível na mesa e vai pedir com que cada aluno, sem tocar, escolha uma. Em seguida, eles podem pegar aquela que foi escolhida e abrir para ver o que tinha dentro. Pergunte para ele como foi encontrar aquele conteúdo, o que ele achou que era ou o que acabou sendo no final. Diga para ele que somente Deus conhece quem somos por dentro e por fora. Você pode perguntar também para o seu aluno: se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo, quem você seria? Desafio! Também permita com que ele faça algumas máscaras ou já tragam de casa. Você, professor, precisa trazer diferentes para que eles possam escolher. Se não, permite com que eles desenhem essas máscaras para eles. Se eles pudessem ser alguém, quem eles seriam? Será que alguém escolheria ser a si mesmo? Faça-os entender que para Deus eles são valiosíssimos. Cada um de nós somos muito valiosos para Deus. Conte para ele, agora sim, a história de Samuel. Como Samuel foi escolher o rei de Israel e como ele foi escolhendo cada um pela sua aparência, ao invés de ver Davi, que era um menino que ninguém daria nada naquela época. A gente precisa refletir, e principalmente eles refletirem, que a nossa aparência, a aparência das coisas, nem sempre é aquilo que a gente imagina. E que não importa quem pareça ou o que você pareça, para Deus, você é incrível. Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece o nosso coração. Professor, cada lição ela vai ter um tema para ser trabalhado. Só que preste atenção, professor. Peça com que o seu aluno, que o seu juvenil, leia na Bíblia aquelas histórias. Mas também, professor, ao final daquela leitura, você precisa recontar. Porque tanto o seu aluno precisa ter a palavra de Deus em mãos, como ele também precisa entendê-las. E muitas vezes as palavras que estão na Bíblia podem ser um pouco complexas para os nossos alunos. Por isso que você precisa contar com paixão, alegria e principalmente na linguagem deles, para que eles entendam que aquilo também serve para eles. Foi muito bom estar com você compartilhando essas dicas. Espero que a sua classe seja incrível. Temos outra sugestão interessante. A dinâmica com os balões. Dentro de cada balão, você pode estar colocando perguntas referentes à lição. Você divida a classe em grupos. E uma observação é que pode ser feito tanto na classe presencial quanto na classe online. Dentro desse balão, essas perguntas referentes à lição devem ser entregues para cada grupo. Em seguida, eles vão estourar, ou se estiver na classe online, você vai estourar e dar a pergunta para que aquela classe, aquele grupo, tente responder, se puder. Também, professor, temos como outra ferramenta o quiz. Esse quiz é muito legal para o seu juvenil responder. E claro, a pontuação que você marcar também pode ser marcada, ó, no seu cartão Sou Mais. Todas as atividades que você realizar com seus juvenis devem ser marcadas aqui. É bem legal, porque os nossos juvenis eles são bastante competitivos. Isso acaba dando um sucesso tremendo para a sua classe. Olá, professor! Eu estou aqui para falar com você sobre esses materiais. Esse daqui eu sei que você conhece e utiliza bastante. E este, a chave mestra. Você conhece? Você tem utilizado? Esse material é disponibilizado em PDF para o seu campo. Cada trimestre, uma união se responsabiliza em preparar esse material. E é um material riquíssimo. Ele traz sugestões de decoração, ele traz sugestões de como você tratar determinados assuntos na sua classe, não só com o seu juvenil, mas também com os pais, com os professores. Como é importante esse material. Você pode utilizá-lo para ter ideias novas. Aqui nós encontramos sugestões de como auxiliar o seu juvenil a memorizar o verso da Bíblia, como fazer trabalhos manuais, como ele pode ser um juvenil mais aplicado, um juvenil mais interagindo com o meio, com os amigos, com a família. Tantas informações importantes e sugestões que está ao seu alcance. Basta você utilizá-lo. Utilize a chave mestra. Faça desse material uma ferramenta aliada ao seu auxiliar, para que você tenha uma classe Sou Mais
muito, muito forte. Olá, professores da classe do Sou Mais. Novamente, nós estamos aqui para falar sobre o manual. Esse é o manual do Sou Mais. Então, esse manual foi todo trabalhado para atender as necessidades da classe dos juvenis. Então, no contexto que a lição vai trabalhar, você pode escolher uma ou duas atividades virtuais ou presenciais de acordo com seu bairro, com sua cidade, para que esses juvenis levem o evangelho e assumam a responsabilidade de ser missionários e pregar o evangelho para outras pessoas. Também é muito importante fazer com que eles escolham amigos para uma classe de estudos bíblicos, para um PG. E o PG também pode ser online. Então, professor, é nosso papel trabalhar princípios com cada um deles. E isso acontece na classe, ali no momento que você está reunido com os seus juvenis. O projeto Sou Mais, ele está baseado no verso bíblico Romanos 8,37, no qual é em Cristo que conseguimos todas as vitórias e ele atende às idades de 9 a 12 anos. Então, professor, é por isso que precisamos compartilhar e envolver os juvenis de maneira participativa na classe da escola sabatina, na igreja, na comunidade, servindo o próximo. Ele precisa ser comprometido com a igreja que ele frequenta. Ele precisa fazer parte deste programa. Então, professor, você já leu o manual com a nova proposta para a classe dos juvenis? Olha, é fundamental que você estude e entenda todo o projeto. Solicite na associação ou eles podem estar enviando para vocês por meio de PDF, ou você pode ir lá na associação pegar o papel mesmo, uma apostilinha como essa aqui que sai em minhas mãos. E esse material vai ser um material de auxílio para você constantemente. Professor, você tem que olhar esse manual juntamente com o auxiliar da classe, da sua classe dos juvenis. Nós queremos que vocês incentivem e motivem o seu juvenil a realizar e se responsabilizar também pelo culto familiar. Nós preparamos 2 modelos de porta-retrato que você pode estar entregando para ele e ele vai receber esse porta-retrato como um compromisso que ele vai realizar durante aquele mês ou durante a semana ou pode ser também de 15 em 15 dias. Então nós preparamos este porta-retrato aqui e nós escrevemos o tema Eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós temos que ter o foco. Aqui a foto da família e nós colocamos aqui alguns recadinhos especiais que ele pode estar fazendo com os seus pais, com seus irmãos, mas o importante é que o juvenil assuma a liderança do culto familiar no desafio mensal, ou quinzenal, ou semanal. Então aqui nós colocamos, olha, realizar um pôr do sol online com amigos ou algum parente distante, realizar um passeio na natureza. Nós colocamos como outro desafio ajudar uma família carente. Você pode estar entregando esse daqui para o seu juvenil ou tem esse outro modelo aqui. Esse modelinho aqui você pode colocar a foto dele com a família dele e vai entregar como se ele estivesse fazendo um compromisso ali de assumir todo o controle do culto familiar durante o período estabelecido por você, professor. E como outro incentivo para a realização do culto familiar, nós fizemos aqui 2 modelos. Você entrega para o juvenil, pode ser um potinho de plástico, uma caixinha, e você vai usar a sua criatividade. Os 2 potinhos nós escrevemos, e um deles está assim, ó, pote da gratidão. É fazer com que o juvenil, no momento do culto, ele entenda quais os motivos que ele é grato a Deus. E todos os dias, ele, juntamente com a sua família, individualmente, eles estarão colocando aqui os motivos de gratidão. Esse é o pote da gratidão. Isso leva a uma reflexão para que ele entenda que nós também temos muitos motivos de gratidão a Deus e muitos motivos para agradecer, por tantas bênçãos. Nós fizemos esse outro modelinho de potinho, que também vocês podem fazer de outro material. Coisas que tenho e vou compartilhar com quem precisa. Primeiro, a família vai pensar, o que eu tenho que eu posso compartilhar com outra família? E vai colocar os papeizinhos aqui. E daí, quando chega no final de semana, numa sexta-feira,
vocês começam a retirar ali coisas que você tem, no caso juvenil, e aí vocês começam a separar esses materiais, sejam roupas, pode ser outros objetos, alimentos, e vai levar para uma família que tanto necessita. Nós também confeccionamos e escrevemos neste potinho aqui, e também você pode usar outro material. Aqui nesse pote, a família ela vai fazer uma reflexão e ela vai colocar aqui dentro palavras positivas para o seu dia. Então, no momento do culto familiar, eles estarão fazendo um compromisso de sempre estar falando palavras positivas, um ajudando o outro. E no final eles juntam essas palavras e eles vão fazer uma reflexão de quanto isso foi importante e quantas palavras positivas ela nos ajuda, quantas palavras positivas nos dá força para seguir em frente. Nós precisamos trabalhar comunidade com os nossos juvenis. Então nós preparamos essa caixa de modelo e nela está escrito cuidando com amor. É uma frase que ela vai tocar o juvenil. Ele vai sentir que precisa e que há uma necessidade muito grande nesse mundo onde moramos, no seu bairro. Há pessoas precisando muito de um auxílio. Então, eles serão motivados a trazer mantimentos para a classe juvenil. Então, vai ter um momento especial que vocês irão recoltar e irão preparar uma sacola ou uma caixa grande e fazer essa entrega ou deixar na porta de alguém que está necessitando muito. Encerrando a nossa trimestral, a nossa classe do Sou Mais, nós queremos dizer para vocês que existe um curso, e já está acontecendo, que é o curso de liderança e capacitação para professores. E os pais também podem estar realizando. Então nós vamos deixar o link aqui, acesse, compartilhe e realize esse curso. Esse curso ele disponibiliza várias dicas, ideias, dinâmicas para explicar para a criança como trabalhar a Bíblia de uma forma bem dinâmica. Desejo a vocês um ótimo trimestre!